Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 3. As páginas são de 181 a 184, mais atividades. Vamos para a nossa autocorreção? De olho no vídeo. Vamos lá. Primeiro, escreva com algarismos e por extenso os números que estão representados pelas figuras. Aqui na 1, o que nós temos? Lembra lá do bloco, do cubo? Quantas unidades eu tenho aí? Eu tenho uma unidade de milhar, eu tenho 1000 unidades. Então, eu tenho 1000 mais 2000. Aqui eu tenho uma placa. Lembram da placa quando ela representa? Ela representa 100. Então, aqui eu tenho 100 mais 100 mais 100, 300. São 3 centenas. Aqui eu tenho as barras. Cada barra dessa é uma dezena. Ou seja, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 40. E aqui eu tenho os cubinhos que correspondem a uma unidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, eu tenho 2000, 2345. Você escreveu aí o algarismo e também escreveu o número por extenso. A imagem 2. Eu tenho aí quantos blocos, cubos? Eu tenho 4. Então, eu tenho 4000. Eu tenho duas barras aqui, ó. Eu tenho duas dezenas. Então, eu tenho 4020. Na imagem 3, eu tenho que na figura 3 aqui, eu tenho 5 placas, né? Ou seja, eu tenho 5 centenas, eu tenho 500. Aqui eu tenho quantas barrinhas, quantas dezenas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 dezenas. E quantas unidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 5 centenas. 7 dezenas, 9 unidades, eu tenho 579. Qual foi o maior número que você representou? Aqui é a figura 2, né? Que foi o 4020 na figura 2. A resposta do item A, essa resposta aqui que você colocou na letra A, é o número par? É o número par, né? Terminou em 0, é o número par. Arredonde os números representados pelas figuras para a centena mais próxima, depois escreva-os com algarismo e por extenso. Então, vamos lá. Eu tenho aí o 2340 para a centena mais próxima, que é o 300, a centena, então, é 2300. Vou escrever por extenso, 2300. A próxima é 4020, a centena mais próxima, 4000. E o último, 579, a centena mais próxima é o 600. Então, eu tenho 600. Questão 2. Escreva com algarismos. Letra A. O maior número possível de 3 classes. Bem, lembra lá das classes? Eu tenho primeira classe, segunda classe e terceira classe. Eu tenho aqui, ó, 999 milhões, 999 mil, 999. Então, eu tenho 3 classes e tenho 9 ordens. Cada classe é um grupo de 3 ordens, né? O menor número possível de 2 classes. Então, eu preciso um número que tenha aqui os 3 algarismos na primeira classe, com 3 ordens, e só um aqui, né? Na unidade de milhar. Então, eu vou ter aí o número 1000, né? Que aí eu vou estar usando aí as duas classes. Então, o menor número possível é 1000. Se eu colocasse 900, não ia dar, né? Porque ia ficar só na classe das unidades. Eu não ocuparia aí duas classes. Questão 3. Observe as fichas. Observou aqui os números, né? Cada ficha tem um número. Em qual das fichas já está representado o maior número? Eu olho logo aqui para na segunda classe, né? Classe dos milhares, ó. Vamos ver qual é a maior. Aqui eu já vi, ó, né? Já observei que a maior aqui é o 900. Aqui eu tenho 540, 500, aqui 500, aqui 400. Então, o maior 914.540. Então, eu tenho aí a letra C, né? A ficha C, 914.540. O número que você indicou no item A possui
quantas classes e quantas ordens. Eu percebi aqui, ó, que são duas classes, né? Classe das unidades simples, classe dos milhares. E tem 6 ordens, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada algarismo aqui ocupa uma ordem. Organize os números das fichas em ordem crescente, colocando o símbolo menor que entre eles. Eu observo aí o menor, qual é? O número é o 400, né? Só tem ele aí de 400, o resto é tudo 500. Então, o primeiro aí é 454.910, é menor que. Vamos ver o próximo número. Aqui, ó, já que eu vi que a centena todos são 5, ó, eu vou pro próximo número, que é o 4, ó, que é das dezenas aqui, né? Das dezenas de milhar. Então, todos são 4 também. Ah, então eu vou para a próxima aqui, eu vou para a unidade de milhar. Então, aqui eu tenho 5, 1 e o 9. Então, o menor aqui é o 541.000, né? E 94. Aí, depois eu vi que aqui, ó, 544 e 549. Então, eu vou para 545.463. E aí, eu percebi que tem esse número aqui, que é logo depois do 45, né? Que ele é igual nas centenas de milhar, dezena de milhar, mas na centena de milhar, na unidade de milhar aqui do 5, ó, ele é diferente, né? Então, eu vou colocar 549, que é menor que o meu maior número que ele apresenta, que é o 914.540. Letra D. Em qual das fichas está representando o menor número? Eu já sei que o menor é aqui, o primeiro que apareceu, né? Que é, a ficha é o 454.910. Escreva por extenso esse número, 454.910. Questão 4. Observe o ábaco. Escreva o número representado no ábaco utilizando o algarismo do nosso sistema de numeração. Na unidade aqui eu tenho uma conta. Na dezena eu tenho 2 contas, na centena 3 contas, unidade de milhar eu tenho uma conta, dezena de milhar não tenho nada, vou colocar o 0, centena de milhar eu tenho 2. Então, aí eu tenho 201.321, que é o que me representa aqui no meu ábaco. Os símbolos romanos, lembra lá a partir dos 5.000, dos 4.000, eu já tenho que colocar o tracinho em cima, não é verdade? Então, aqui o 200, eu sei que os 200 é o C, né? C, 200.000. Só que eu tenho que colocar o risco em cima para dizer que é os 200.000. Aí eu vou ler. Eu sei que o C é 100, mas o outro C é 100. Então, eu tenho 200, soma aqui 200. E coloco o risco em cima para identificar que é 200.000. Logo depois, eu tenho 1. Então, eu vou representar com o algarismo, com I, com a letra I. Depois eu tenho 300, o 100 é 100, então 300 são 3C, são 3 centenas, né, 3C. Duas dezenas, sabe que é 20, o 10 é X, então 20 dá 2X. E o 1, que é a letra I, aí, maiúscula, né? Então, eu representei meu número em símbolos romanos. Agora, nos símbolos egípcios, lembra do 100.000, quanto é que é? Eu tenho 2 girinos, porque um girino desse aqui vale 100.000, 100 mais 100.000, 200.000, então eu faço 2 girinos. Depois eu vou pro 1, né? Só que eu lembro que 1 aqui, quando ele me representa na sua decomposição, ele é 1.000. Lembram do desenho como é que ele é o 1.000? É a flor de lótus, né? Então, eu coloquei aqui a flor de lótus. O 3, lembra que o 3 aqui é 3 centenas, então eu vou representar com caracol que é 100, que representa 100, então ele tem 3 caracóis, 3 centenas, tá aqui, ó, 300. Depois vem o 2 dezenas, lembra de uma dezena quanto é? É o U, né, a ferradura e o U de cabeça para baixo, ou o invertido, ou a ferradura também, né? Eu tenho 2 dezenas, ou seja, eu tenho 20. E por último, 1, que é só o I, né? Igual aqui o 1 do símbolo romano, é só o I maiúsculo. Então, essa é a representação. 5. Observe as fichas. Tem 4, 3, 9, 8, 0, 1. Utilizando uma única vez cada um desses algarismos, né, cada ficha dessa aqui, você vai escrever o maior número possível. Bem, se eu quero o maior número, claro, eu vou pegar o número maior, que é o número 9, não é isso? Quem é depois dele o menor que ele? O 8. Então, eu vou
fazer em ordem decrescente. Depois eu venho 4, depois eu tenho 3, 1 e o 0. Então, aí eu fiz o meu maior número possível, né? 984.310. O menor número possível, eu vou pegar agora em ordem crescente, né? Eu vou pegar o número menor. Que é o número menor? É o número 0, né? Então, eu vou colocar ele na frente. 1, coloco 3, o 4, vou em ordem crescente. O 8 e depois o 9 e o número 9. Então, aí eu vou ter 13.489. No maior número, eu vou ter 984.310. O número mais aproximado de 318.500, né? Utilizando essas fichas aqui. Eu tenho aí o 3, o 8 e o 1, que é o 318.000. E agora eu vou só usar os outros no finais, né? Que é o 490. É o número mais próximo aí de 318.500.000, utilizando esses algarismos aí de cima. Acertaram? Vamos lá pro próximo? Em cada item foram representados 3 números em sequência, seguindo uma regra. Então, eu não sei qual é essa regra. Descubra a regra e escreva os 3 próximos números na sequência. Olha, quando eu vejo aqui esse número, 12.300, eu percebo que o próximo foi 13.300. Então, vamos ver quantos números ele aumentou aí. Ele aumentou 1.000, ó. Ficou 12, ficou 13.300. Olha como realmente aumentou 1.000, porque daqui para cá, ó, do 13.000 para 14.300, aumentou mais 1.000, ficou 14.300. Então, a sequência dele é aumentando de 1.000 em 1.000. Então, eu tenho 14.300, somando mais 1.000, 15.300. Vou acrescentar mais 1.000, 16.300. E mais 1.000 vai ficar 17.300. Próximo número aqui, vamos ver se ele está aumentando. Eu tenho 5.400, então eu percebo aqui que ele aumentou, ó. Quando eu coloquei mais 120, ele aumentou para 5.520. Eu faço a subtração aqui, né? 5.520 menos 400 dá 120. 5.640 menos 5.120 também, 5.520 também dá 120. Então, eu percebo que ele está aumentando de 120 em 120. Então, 5.640 mais 120 vai dar 7.760. 7.760 mais de 120, 5.880. 5.880 mais 120, eu tenho aqui 6.000. Letra C. 86.855, eu percebi que o próximo número ele diminuiu, ou seja, uma subtração, né? Eu faço a subtração e percebo que diminuiu aí 110, ó. De 86.850 menos 110 dá 86.740. E aqui de novo, menos 140 dá 86.630. Então, está diminuindo, tá? Em ordem decrescente. Então, eu vou diminuir 86.630 menos 110, eu vou ter 86.520. 86.520 menos 110, eu vou ter 86.410. Vou diminuir aqui 86.410 menos 110, eu vou ter 86.300. Muito bem. Acertaram? Vamos para a questão 7. Na compra de um televisor, uma loja oferece as seguintes condições de pagamento. Na opção A, ele dá pagamento à vista, né? Ali na hora que ele vai dar o dinheiro, 1.179. Na opção B, ele dá uma entrada inicial de 675 e depois, né, uma parcela de 622 após 30 dias. Na opção C, ele dá uma parcela de 682, mas só daqui a 30 dias. E a outra ele dá 691 após 60 dias, sem dar nenhuma entrada. Ó, tá vendo? Aqui ele dá entrada. Então, vamos calcular aí quanto ele vai pagar na opção B. Na opção B, eu vou somar 675 mais 622, que vai dar 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. 6 mais 6, 12. Então, ele vai pagar aqui na opção B, 1.297, né? Vamos fazer a letra C. Eu tenho aí 682 mais 691. 2 mais 1, 3.
8 mais 9 dá 17. Aqui fica uma dezena, vai para a próxima ordem, né? Aqui das centenas. 1 mais 6, eu tenho 6 mais 6, 12, mais 1, 13. Então, eu tenho 13. O valor que ele vai pagar na opção C é 1.373. B. Qual das três opções oferece o menor preço na compra do televisor? O menor preço aqui vai ser a opção A, né? Por quê? Porque ele vai ter uma economia de R$ 118 em relação à opção B. Em relação à opção C, se eu for subtrair 1.179 menos de 1.373, ele vai ter uma economia, uma economia de R$ 194. Olha quanto ele vai economizar se ele comprar na opção A em relação à opção B e à opção C. Só que tem algumas pessoas que, por exemplo, não tem esse dinheiro para pagar 1.179. Então, ele só tem, digamos, 675, ele dá uma entrada e após 30 dias, quando ele receber, ele paga 622. Então, tem essas opções. Tem pessoas, então, que não conseguem aí, né, que não preferem aí, não tem essa preferência em comprar à vista, preferem comprar aqui a prazo, né, que se chama a prazo, aqui na opção B e opção C. Muito bem, vamos para a última questão, questão 8. O gráfico abaixo mostra a quantidade de lanches vendidos por uma lanchonete nos primeiros 4 meses de 2017. Aqui eu tenho uma tabela, né, um gráfico, e aqui tem lanches vendidos nos primeiros, daqui o título do gráfico, né, e foi elaborado para essa atividade, aqui é a fonte, né, do gráfico. Então, ele diz aqui, né, eu tenho uma barra na horizontal e uma na vertical. Na vertical, ele me diz aqui os meses que ele tem aí embaixo na vertical os meses, está aqui identificando. E aqui na barra horizontal, ele diz a quantidade de vendas. E aqui ele me diz os valores, ele quer saber, na letra A, qual foi o total de vendas realizado nesse período aí de janeiro a abril. Eu vou somar 315 mais 379 mais 417 mais 398. Fazendo esse cálculo, quanto deu de vocês? Se deu 1.509, está correto. Então, ele vendeu aí 1.509 lanches, né? Aí na letra B, ele pede para você criar aí uma situação problema, né? Cuja solução seja o resultado que envolva aí adição ou subtração, né? Em seguida, você mesmo, como nós não estamos em sala de aula, você elabora e você mesmo pode responder. Eu coloquei uma aqui, né, como sugestão. Quantos lanches foram vendidos no mês de março a mais que o mês que obteve menor venda? Qual foi o mês de menor venda? Foi o mês de janeiro. No mês de março, 417. Então, você vai fazer uma subtração. 417 menos 315 para poder obter aí o valor de quantos lanches foram vendidos a mais no mês de março em relação a janeiro. Você pode fazer de outros meses. Você pode também fazer assim, quantos lanches foram vendidos no mês de janeiro e fevereiro, né? Utilizar só 2 meses no seu problema. Essa daqui da letra B é pessoal, né? Você pode fazer outro problema, outra situação, problema, tá bom? Então, alunos, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. O restante da atividade, a professora Fátima vai gravar o restante das atividades da autocorreção, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, bons estudos e até a próxima. Um abraço.